para o Flamengo, também vem aí uma sequência jogando longe, né, do rubro-negro, e o Cícero Melo traz pra gente também detalhes desse confronto. Primeiro jogo dessa sequência contra o Galo. Cícero. É isso mesmo, Bruno. Bom dia a você, a Mari, ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Depois da estreia vitoriosa na Copa do Brasil na última quarta-feira no Maracanã, 2-1 contra o Vitória da Bahia, Flamengo volta a campo, como você disse, pelo Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, próximo domingo, 8h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Enquanto o Flamengo é o vice-líder com 23 pontos ganhos, 69% de aproveitamento, o adversário, o Atlético, está em 12º lugar com 14 pontos ganhos. O Flamengo vem de 6 vitórias consecutivas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores da América e essa última pela Copa do Brasil, feito que o técnico Felipe Luiz obteve 3 sequências de 6 vitórias consecutivas. Só que o Felipe Luiz não chegou à 7ª vitória. Quem conseguiu isso pela última vez foi o técnico Tite em 2024. E agora o Leonardo Jardim também pode conseguir, se vencer o jogo domingo, a sua 7ª vitória consecutiva. Ele que tem 12 jogos à frente do Flamengo, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 80,5% de aproveitamento. Jorginho voltou a ser relacionado no último jogo, mas não saiu do banco de reservas. Não joga desde o dia 5 de abril, quando se lesionou contra o Santos, lesão muscular na panturrilha esquerda. Deve ganhar minutos no jogo contra o Atlético, ou começando o jogo como titular, ou vindo do banco de reservas. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. O atacante Bruno Henrique e o Flamengo já alinharam os detalhes que faltavam para a renovação do contrato. O contrato já está acertado por mais um ano, vai até dezembro de 2027. Ele que chegou no Flamengo em 2019, só falta a assinatura do contrato. Depois da lesão, uma pubalgia, ele já jogou 6 vezes com o Leonardo Jardim, fez 2 gols, deu 2 assistências, foi 3 vezes titular e entrou 3 vezes no segundo tempo. Como última informação, para o jogo contra o Atlético, o Flamengo terá 3 desfalques importantes. Além do Lucas Paquetá, que está lesionado, assim como o Eric Pulgar, que além da lesão ainda cumpre suspensão. Ele teve um total aí de 4 jogos de suspensão. O Carrascal também está cumprindo suspensão. Ainda faltam mais 2 jogos. Esse contra o Atlético e o clássico depois contra o Vasco da Gama. Bruno. Perfeito, Cícero. Obrigado. Vem aí também o clássico das multidões lá no Rio. E quem vai atualizar as notícias do Flamengo é o Bruno Cortes, que já está aqui no telão e vai falar da preparação de Leonardo Jardim para o jogo contra o Atlético Mineiro nesse final de semana, meu amigo. Bem-vindo ao Tá On. E aí, Joana, tudo bem? Boa tarde a todos. Estão começando falando até do Saúl, né? O quão importante é para ele, claro, ter agora o filho em casa. O Saúl, como você disse, fez uma cirurgia esse ano, então ele não tinha estreado ainda. O jogo contra o Bahia foi o primeiro da temporada. Já o jogo seguinte contra o Vitória, no meio de semana, agora pela Copa do Brasil, também jogou o segundo tempo inteiro. Então tá ganhando o ritmo de jogo e que bom que agora as coisas estão dando certo, estão podendo jogar e tem um filho em casa, né? É isso, o Flamengo se preparando para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo fora de casa, o time treinou hoje de manhã, treina amanhã à tarde e amanhã à noite já parte para Belo Horizonte. O Flamengo está ali já na vice-liderança, 6 pontos atrás do Palmeiras, um jogo a menos. Então vencer o Atlético dá uma chance boa de o Flamengo encostar um pouquinho no Palmeiras lá em cima. E falando de escalação, o Saúl é um que pode vir a ser titular nesse jogo, está voltando ao time, né? Como eu disse, nos 2 últimos jogos esteve em campo. Outro que pode estar à disposição, que está à disposição, que pode jogar é o Jorginho. Estava com uma lesão e esse ficou menos tempo que o Saúl, né? Já vinha jogando essa temporada, estava fora por causa de uma lesão, está recuperado. No último jogo com vitória pela Copa do Brasil chegou a ser relacionado, mas não entrou. Então contra o Atlético deve jogar, ou já como titular, porque teoricamente é titular absoluto desse Flamengo, né? Cara super importante na temporada, já foi na temporada passada também, mas se não começar como titular deve entrar no segundo tempo, até para já voltar a ter ritmo de jogo o Jorginho. Pulgar e Paquetá continuam de fora, se recuperando de lesão. E outro cara que tem que aproveitar a chance ali no meio campo é o Everton Araújo, né? Garoto da base do Flamengo, com as lesões do Pulgar e o Jorginho aproveitou. E coincidência ou não, 6 vitórias seguidas do Flamengo, são os 6 jogos seguidos em que o Everton Araújo foi titular. Agora com volta do Jorginho, depois com o Pulgar, pode ficar mais difícil para ele, mas que deu conta do recado deu. E prova também, é mais uma das muitas provas de que o Flamengo tem esse elenco fortíssimo, né, Joana? Ah, é a Disney de todo treinador, esse elenco do Flamengo, meu amigo. Nem todo mundo consegue resultado, né? Alguns passaram e não conseguiram, né? O Leonardo Jardim tá conseguindo.
Um beijo pra você, amigo. Trazer as informações, então, do Flamengo. Tem essa partida contra o Atlético Mineiro. Pois é, no Flamengo as coisas vão muito bem, obrigada, diferentemente do Galo, né? Pode chegar aí a 7 vitórias seguidas com Leonardo Jardim. E Bruno Braz chega com a gente para contar mais sobre a história desse jogo e sobre o que está acontecendo no Mengão também. A boa fase tá aí, né, Braz? E o Flamengo tá vendo até algumas crias da base despontarem, como é o caso de Everton Araújo. E nessa fase aí, né, 6 vitórias seguidas, 6 jogos dele como titular. Então é um garoto que realmente vem aparecendo muito, ainda jovem, né, de 23 anos, a ponto de o Flamengo já estar renegociando, melhor dizendo, um novo contrato com ele, que já tinha feito há pouco tempo, né, Braz? Então, Everton Araújo tá aí, né, cada vez com mais moral, e o Flamengo não quer deixar ninguém chegar perto dele, não. Não é isso, meu amigo? Boa tarde. Luísa, PVC e Eudes, pois é, o Everton ele atravessa a melhor fase dele desde que se profissionalizou, né? O Everton, ele começou a base dele no Volta Redonda, ele se destaca numa copinha e o Flamengo compra ele ainda para a base, ele chega no sub-20, ele já tem muitos jogos como profissional, mas de fato esse é o melhor momento dele. Quando o Pulgar se machuca, né, naquela expulsão contra o Red Bull Bragantino, muita gente achava que ia fazer muita falta. O Pulgar até então era um titular absoluto, e o Everton lá, aquele jeitinho quietinho dele, trabalhando no dia a dia, conquistou o Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim costuma dizer que ele é um atleta muito dedicado no dia a dia, muito curioso em aprender, pergunta bastante, é muito aplicado taticamente. Inclusive, o Jardim diz que ele é um jogador que agrada muito o futebol europeu, né? Então, diante de toda essa boa fase, dele ser um jogador, na leitura de Leonardo Jardim, que agrada aos clubes europeus, o Flamengo já fez uma sinalização do staff do jogador interessado já em antecipar uma renovação. O Flamengo ele renovou com o Everton Araújo em 2024 e o contrato atual vai até o final de 2028. Então ainda tem um lastro. Mas diante dessa boa fase, né, o melhor momento dele, o Flamengo entende que o Everton está fazendo por merecer essa renovação, que na verdade vem a calhar com um reajuste salarial. E por outro lado, o Flamengo também se precaver, né, aumentando sua multa rescisória, já que ele tem ficado valorizado no mercado. No início do ano, o Grêmio foi um dos times interessados no Everton, mas o Flamengo não quis nem abrir negociação. Agora a tendência é que esse mercado fique maior, né, se a sede de outros clubes fique maior, inclusive do exterior. Então o Flamengo já está, né, iniciando as conversas aí para se precaver, fazer um contrato onde o Flamengo fique mais protegido também, e também para reconhecer o futebol do garoto, né? Muito bom. Vou falar mais sobre Everton Araújo. Um recadinho para vocês antes. Agora o de primeira está em 2 horários. Vai sempre ao vivo, 1h30 da tarde, de segunda a sexta, vocês já sabem. E agora cedinho também, às 6 horas da manhã. Então vocês podem acompanhar a gente em dose dupla. E quem está ao vivo, claro, deixe seu like aí, chegue com a gente. Atingimos a nossa meta, hein, Eudes Júnior? Passamos de 700, já estamos em 800. Viu? Vamos estabelecer uma nova meta? Vamos, PVC? Vamos lá, 1.200. 1.200. Muito bem. Para essa sexta-feira, para sexta. Ousado, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Mais 400. Confio em vocês, hein, gente? Mais 400 likes pra gente sextar na boa aqui. Sextar muito bem. Então, sentem o dedo no like aí, se inscrevam no canal do All Sport. Passamos de 1.740.000 inscritos. Coisa boa, hein? A gente aumentando nossa comunidade, nossa família por aqui. Falando do Everton Araújo, né? Braz trazendo a notícia dessa renovação. O Flamengo não quer saber de assédio pra cima do Everton Araújo. E é curioso, porque já era um garoto que vinha sendo elogiado, Eudes e PVC, mas jogava ali, um meio de campo muito concorrido, né? Você tem Pulgar, você tem Jorginho, aí é Paquetá, mais na frente ali Arrascaeta, enfim. E aí quando o Pulgar se machuca, vem aquela preocupação, puxa, e agora? O que vai fazer? E o Everton Araújo chega e já nem dá para sentir tantas saudades assim do Pulgar, porque ele realmente deu conta do recado. Com o Pulgar voltando, vocês acham que tem uma disputa ali pela posição? A informação que eu tive de manhã é que o Pulgar ainda não vai para o jogo de domingo. Mas Braz, pode confirmar pra gente, se ainda não, como é que tá a situação dele? Tendência é que não. Aí, sem Pulgar domingo, continua o Everton Araújo, talvez volte o Jorginho, enfim, vamos ver como é que ele vai voltar. Jorginho já voltou no último jogo, mas não entrou em campo. Mas
Eu acho que eu montei o time, a prévia do jogo. Eu tô pensando não só para esse jogo, Sim. eu tô pensando assim numa sequência. Não, eu acho que o Pulgar volta. Acho que o Pulgar volta, o Everton Araújo é um jogador cada vez mais confiável para assumir a posição e para disputar a posição. Mas o Pulgar volta a ser titular. Eu acho que para o jogo de domingo, uma prévia que eu montei na minha cabeça, sem Paquetá, sem Pulgar, sem Carrascal. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e Jorginho no lugar do De La Cruz, Luiz Araújo ou Plata, Luiz Araújo, De Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Isso não é uma certeza, isso é uma prévia que eu estou montando aqui, porque os desfalques são, em tese, o Pulgar, o Carrascal, pela suspensão, e qual foi o outro que eu falei? Paquetá. E o Paquetá, que está machucado. Como que você montaria esse meio, Eudes? Bom, primeiramente, sobre o Everton Araújo, acho até que o Pulgar pode voltar como titular em função daquilo que se consagrou como a hierarquia do futebol. Quando um jogador sai do time por lesão e ele é o titular, não foi por uma questão técnica, ele volta e reassume a titularidade. Só que já são muitos jogos com o Everton Araújo. Não, o Flamengo tem 6 vitórias seguidas, os 6 o Everton Araújo jogou. E que coincide com o bom momento do Leonardo Jardim. Então, assim, é um técnico que encontra o seu jogador. Inclusive, lendo a reportagem do Brás no portal, indico, todos podem entrar no portal simultaneamente, não saem daqui, aproveitem e deem like. Por favor. Mas a reportagem do Brás indica isso também. Como é que o Everton Araújo ganhou a confiança do Leonardo Jardim a partir do desempenho nos treinos e da disposição dele em ouvir o que o técnico pede. Então criou-se uma relação de confiança que vai além do bom desempenho do Everton Araújo em campo. E no caso do Pulgar, mesmo ele voltando como titular, em função de toda a sequência dele de cartões amarelos e vermelhos, ele volta sem margem de erro. Porque o primeiro vacilo dele vai ter uma cobrança pelo Everton Araújo, que está aí prontinho e com essa sequência extremamente positiva na equipe. Então acho que a água está subindo ali para o Pulgar também. E quem ganha com isso, evidentemente, é o Flamengo. Com certeza. A concorrência, Everton, né? Todo mundo estimulado. O Everton é uma versão mais light do Pulgar, né? Uma versão com menos carrinho por trás, vamos dizer. Ô Brás, quem tá tentando recuperar uma moral ali, ganhar um crédito também, e tá conseguindo, aparentemente, é o Plata, né? Pois é, o Plata ativou o modo comportado. Fui apurar, né, de que forma aconteceu essa recuperação do espaço dele, né? Desde, né, aquele mês conturbado que ele teve, que ele fica fora da relação do jogo contra o Corinthians, por decisão do Leonardo Jardim, por conta do seu comportamento no dia a dia, que estava deixando a desejar a comissão técnica, a diretoria e aos próprios companheiros, porque ele foi cobrado não só pelo Leonardo Jardim, mas pelos próprios companheiros, principalmente as lideranças do elenco. Então ele botou a cabeça no lugar, teve uma conversa a sós com o Leonardo Jardim e, assim, pelo que eu apurei, ele está mais sossegado. O que me disseram até que a questão não era nem a questão dos treinos que estava pegando, era mais a questão da vida noturna dele aqui no Rio de Janeiro, que estava um pouco agitada, e aí, segundo me contaram, ele deu uma sossegada, ou pelo menos está fazendo muito perfeito, porque... Corre a dessa, né, Brás? A impressão interna lá no Ninho do Urubu é que ele está mais sossegado, mais focado. E aí, como recompensa, o Leonardo Jardim voltou a utilizá-lo e, a desfazer justiça, ele tem jogado muito bem. De um modo geral, tem jogado muito bem. Às vezes é escalado como titular, mas quando não é titular, ele está sempre entrando, como foi no último jogo. Então, ele voltou a ser uma peça útil. O Flamengo sempre enxergou muito talento no Plata, inclusive pelo fato de ele ser jovem, está prestes a disputar uma Copa do Mundo, porque só uma coisa muito fora do padrão vai tirar ele da Copa. Então o Flamengo sabe que ele é um cara que vai ficar muito valorizado. Inclusive, se o Flamengo quiser fazer uma venda, ele pode fazer uma boa grana com o Plata, pela juventude dele, pelas características, e por agora, muito provavelmente, botar uma Copa do Mundo no currículo. Então as coisas entraram no jeito, no eixo, ele está mais comportado. Depois do Fla-Flu, num domingo lá, ele até, acho que brincou com a situação, postou que estava assistindo Netflix, assistindo um filminho lá, em casa, depois do jogo, no domingo à noite. Então o cara tá mais sossegado.
Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. O Braz, eu não sei se ele garante, você assina que ele não vai aprontar mais nenhuma, Braz? Eu não coloco minha mão aqui, não. Mas rapidamente, ele nunca deixou de correr em campo, né, Braz? Então tinha essa patrulha do que ele faz fora de campo, mas em campo ele briga muito e fisicamente ele se entrega muito em campo. Tem uma outra questão que pesava contra ele, que é até aquele apelido que pesa muito para qualquer jogador, mas que o torcedor começa ali a chamar de inimigo do gol, perde muito gol, perde muita oportunidade de gol. Talvez isso mais do que a questão física dele em campo, porque ele corre aberto.